Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez nosso encontro, semanal, administrando o curso de transações imobiliárias e a mesma cadeirinha básica, Desenho arquitetônico e noções de construção civil. Hoje vamos continuar ainda na parte de desenho arquitetônico e projetos arquitetônicos, certo? Essa é a aula finalizando essa parte de desenho arquitetônico e noções de construção civil. As próximas aulas elas serão mais focadas na parte de construção civil, certo pessoal? Vamos dar uma ênfase melhor. Mas hoje vamos finalizar essa parte de desenho arquitetônico e projeto arquitetônico. Hoje a gente vai estudar a parte de etapas do projeto, juntamente com a parte de licenças, códigos e outros. É muito importante vocês entenderem uma etapa do projeto até na hora de venda, porque vocês vão ter uma noção de quando a obra será finalizada, em que etapa a obra está. Vocês vão poder identificar algumas coisas para o cliente, certo? E essa parte de licença, código e alguns outros documentos é fundamental. Isso aí vocês têm que ter de prontidão, um conhecimento hábil. Vocês terão que demonstrar muita exatidão nessa parte, porque é uma parte que vocês vão lidar no seu cotidiano. Então vocês têm que buscar bastante conhecimento nessa parte de licenças, códigos. Vocês têm que estar se atualizando, certo? Porque a gente sabe que a lei no Brasil é uma lei muito, é uma lei muito que muda, existem mudanças e eventualmente as licenças são renovadas, valores são renovados. Então vocês têm que ter o conhecimento rotineiro desse sistema. Vocês têm que saber quando ela se atualiza, vocês têm que procurar conhecer a parte técnica das licenças, documentos necessários, entre outras coisas, Mas isso a gente vai ver mais adiante. Vamos começar com as etapas do projeto, certo, pessoal? É importante conhecer a linguagem do projeto arquitetônico, junto com seus símbolos, convenções, assim como para saber ler e escrever corretamente. Temos a necessidade de conhecer as regras da gramática na parte do projeto. Então a gente tem que saber todo o passo a passo. Aqui eu coloquei um passo a passo que vamos ver futuramente, certo? Que esse aqui é o passo a passo do projeto base, de como é feito o projeto. A gente vai ver todo esse passo a passo. Mas qual a primeira etapa realmente que um cliente tem na hora de projetar, dele querer alguma coisa? Lógico que será a escolha do lote ou do terreno. Muitos clientes ele coloca o corretor, dá orientações e investe no corretor para ele buscar o terreno da forma que ele quer. Só que o corretor tem que estar à margem de situações que vai favorecer ou desfavorecer aquele lote ou aquele terreno. Então a função do corretor é saber identificar esses pontos que eu coloquei aqui, que são pontos críticos na escolha de um terreno. Por quê? Primeiro ponto, a localização. Sabemos que em toda região existe uma localização que chamamos de zona sul, que é aquela zona mais rica, aquela zona mais confortável, aquela zona que tem a melhor localização. E existem as outras zonas que são intermediárias ou mais baixas, certo?
Então aí já é um ponto de localização, é um ponto na escolha do terreno que vai influenciar bastante na decisão do comprador. Só que você vai mostrar a ele, pronto, existe um terreno numa zona nobre da cidade que é 8x20 e custa 150 mil reais. Mas já existe um na zona intermediária de 10x25 que custa apenas 100 mil. Você vai ter que dar essa proporcionalidade para o seu cliente escolher. Você vai ter que achar pontos como edificações vizinhas. Ah, mas esse terreno que tem lá na zona intermediária, as edificações que são vizinhas são residências novas, são residências bem apresentáveis, são residências que vai favorecer a localização, vai favorecer a valorização daquele terreno. Então, essa é uma questão muito pontual, que é a primeira, que é a localização, porque todo, todo mundo que vai adquirir um terreno ou adquirir uma residência, ele vai dar preferência para o local de sua escolha. Ah, se ele quer um canto mais sossegado, quer um canto mais afastado do centro. Ah, mas se ele quer um canto mais próximo ao centro. Então essa parte de localização vocês vão ter que ter e se vão ter que conhecer a região que vocês estão trabalhando, vocês vão ter que saber influências, vocês vão ter que saber o que tem ali, supermercado X, tem rede de farmácias, tem transporte público, tem vias pavimentadas, tem vias asfaltadas, tem congestionamento ao entorno, é facilidade para se locomover para tal ponto, mas é dificuldade para tal ponto. Então essas são questões de localização que vocês vão ter que saber. Edificações vizinhas também é um prato-chave na hora da escolha do lote, porque sabemos que a valorização de um terreno envolve toda uma série de fatores. E se você tem um lote bom, uma região boa, você vai valorizar ainda mais. Se você tem as edificações vizinhas boas, uma estrutura nova, com acabamento bom, então aquilo ali vai agregar valor para o seu terreno. Vai gerar uma positividade a mais ali, certo? Posição em relação ao norte também é um favorecido para o cliente, porque existem pessoas que preferem casas com a frente para o nascente, certo? Só que aí o custo para nascente é maior. Existem pessoas que optam pela poente pelo preço ser menor. Então aí você vai ter que saber analisar esses pontos para poder proporcionar ao cliente a escolha certa. Situação topográfica do lote. A situação topográfica é como o terreno se comporta. É um dos fatores fundamentais na hora de escolha de lote, porque 99% dos clientes querem um lote rente, um lote reto, plano. Só que, na maioria das vezes, sabemos que não existe, é muito difícil achar terrenos planos. Está muito difícil hoje em dia. Os clientes pensam que os terrenos com declive ou com aclive vai dar mais trabalho para ser montado, que não vai conseguir, que vai ter que deixar ele reto. Só que a engenharia vem se atualizando, vem se aperfeiçoando e hoje mostra que para fazer uma estrutura, ela não precisa estar plana. Existe em declives, existe casas que utiliza totalmente o declive, faz um sistema de rampa, faz um sistema de 2 andares invertido, subsolo, piscinas, decks, estacionamentos, então existe uma infinidade. Aí vai depender muito do critério do cliente e da criatividade do arquiteto.
Então, essa situação topográfica, você vai determinar pontos positivos e pontos negativos para o cliente. Você pode determinar que o terreno vai sair mais barato, só que você vai fazer um investimento um pouco a mais na sua residência para a gestão ali proporcionar estacas ou fazer um corte para deixar plano o terreno. Então são coisas que você tem que saber explicar para o cliente como funciona essa parte de engenharia em terrenos acentuados ou com declive. Afastamentos exigidos pela prefeitura, que é o uso do solo. Existem residências muito curtas que não abrangem esse afastamento pela prefeitura. Isso é uma coisa muito errada. Você tem que mostrar ao cliente como é a parte certa. Índice de ocupação, que é a totalidade de uso do solo. Sabemos que tem que ter uma parte permeável, não pode ser toda construído o lote, não pode a residência não pode ser construída toda no lote. Resistência do solo é a parte do projeto de fundação. Sabemos que existem terrenos em antigos lixões. Ali tem um problema gravíssimo, aquele material que está embaixo daquela camada bem bonitinha, ali um dia vai ceder, porque os produtos orgânicos vão se deteriorando. Então é muito importante você fazer uma análise, fazer um estudo daquilo que você está vendendo, porque você vende mil maravilhas para o cliente, porém quando for mais para frente começa a apresentar defeitos e o cliente vai começar a questionar você, que foi um intermediário dessa venda. Ah, porque você não me falou, porque você não me disse, eu teria reforçado a estrutura. Então você já tem que pensar nessas dificuldades, nessas situações. Eu vejo muito loteamento sendo feito em terrenos muito ruim. O solo com a resistência baixíssima, solos em mangue, no caso de região litorânea. Já vi até em antigos lixões no interior, na parte mais no interior. Então você tem que ter um conhecimento de como está a situação daquele loteamento, onde foi construído, certo? Para você poder proporcionar isso a seu cliente. Aqui eu coloquei um quesito bem bacana, que vemos hoje loteamentos sendo feitos maravilhosos, com toda proporcionalidade. E a escolha do terreno ou do lote pode começar por alguns quesitos daquele, como determinamos. Lotes com posições nascentes. Algumas pessoas optam por comprar os lotes mais aqui nessa parte inferior, como eu estou mostrando, por se aproximar bastante de uma área de mata, ter aquela tranquilidade, ar puro, certo? Existem também pessoas que preferem comprar lotes mais próximos de onde já estão construídas residências, por sentir mais segurança nessa localidade. Então esses são alguns quesitos que vão proporcionar a escolha do lote. Também a situação de terreno com um declive bem acentuado. Aqui está mostrando, já tem uma residência do lado feita. O muro no formato de castelinho, decrescente, do alto para baixo. E aqui já está sendo fundações. Aqui já está sendo feita algumas fundações, o que mostra que a situação do terreno é importante, sim, porém existem soluções. Às vezes você comprou o terreno com um valor mais barato, bem mais barato, e às vezes pode gastar um pouco para fazer a estrutura e vai gerar uma certa economia. Se pronto, você diminuiu 25 mil reais do preço do terreno por ser um declive e gastou apenas 10 mil para fazer a estrutura, você está economizando praticamente 15 mil reais de lucro.
Então essas são coisas que você tem que ter noção para poder apresentar a seu cliente. Você fazendo uma demonstração dessa, seu cliente vai lhe ver com outros olhos. O cliente não vai lhe ver apenas como um vendedor, vai lhe ver como uma pessoa de bom grado que quer ajudar o cliente, fazendo sua venda, mas mostrando que existem soluções para aqueles problemas, certo, pessoal? Aqui também tem uma situação muito engraçada que eu vi na região litorânea. O pessoal não queria de jeito nenhum comprar o terreno de mangue, porque é no mangue e o terreno era desvalorizado. Porém, era numa localidade com bastante crescimento na cidade. Porém, era próximo ao mangue. Então, um certo cidadão fez o investimento em comprar o terreno, comprou o terreno com um preço baixíssimo, procurou uma solução viável. A solução é essas estacas hélice. Elas são furadas e já concretadas. Isso aqui dá uma estabilidade bizonha no solo. Isso aqui é mesmo que está construindo na rocha. Então ele procurou o investimento, fez todo o sistema. Isso aqui tudo são vigas baldrames que vão sustentar. Ele vai passar uma laje aqui em cima e vai fazer um condomínio. Então, quando ele for fazer o cálculo dele de valor do terreno distribuído pelo valor dos apartamentos, vai ficar um valor absurdo. Ele vai ter um lucro exageradíssimo, porque é uma região litorânea onde ele conseguiu comprar um terreno barato, que sabemos que quanto mais próximo à região litorânea, maior o custo do metro quadrado. Porém, numa situação dessa, onde o metro quadrado estava sendo desvalorizado pela situação do terreno, ele pensou numa solução onde poderia lucrar. Então, pessoal, vocês têm que ter soluções e têm que ter um entendimento de construção para poder dar esse olho criterioso a seus clientes. Quando seus clientes analisar e ver que você tem um conhecimento, eles vão lhe olhar com outros olhos, certo? Já partindo para o quesito de compra de lote, são necessárias algumas documentações para fazer a transferência, certo? No quesito vendedor, eu coloquei cópia autenticada do RG e CPF e de todos os proprietários, porque existe pessoas que têm o lote em família, ou herdeiros no caso, ou então marido e mulher, certidão de casamento atualizada, pacto anteceptual registrado ou da escritura do pacto anteceptual, o endereço, a profissão de todos os proprietários e cônjuges. Isso é exigido pela prefeitura para fazer a transferência. Coloquei também o documento de comprador, é o RG e o CPF, quando casado do cônjuge também é necessário. Certidão de nascimento ou de casamento, pacto anteceptual registrado, endereço completo e profissão. E também os documentos do imóvel. Essa parte é bastante importante, porque assim como serão necessários os documentos dos indivíduos para ocorrer a transação de nome, é preciso fazer o levantamento dos documentos do imóvel, certo? De acordo com a sua natureza, que no caso pode ser rural ou urbana. São os quesitos básicos: IPTU, matrícula atualizada, certidões negativas, certidão de cadastro de município, valor venal, certidão negativa. No caso de condomínio é necessário apresentar declarações assinadas pelo síndico. E quando é zona rural, precisa do imposto de território rural, certidão ou certificado de imóvel rural, matrícula atualizada do imóvel, certidões negativas do ônus. Então, vocês veem que é preciso tanto os documentos das pessoas como os documentos do imóvel. Já que é uma transação de imóvel, ele tem que ter todo um registro, certo?
Então essa parte de compra e venda vamos finalizando por aqui.